pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, venha sobre vós a bênção que nos impede ter fome, guerra, doença e o comunismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste vídeo nós vamos falar sobre o ataque que o padre Lancelotti fez injustamente a Dom Adair. Deixa eu explicar o caso para você que está mais perdido do que cego em tiroteio do que comunista na igreja. Presta atenção. E você pode perceber no vídeo como o povo entrou em comoção por ele ter mencionado e pedido a Nossa Senhora que livrasse o Brasil do mal do comunismo. Aí a mídia, obviamente, foi dar a notícia do caso. O que aconteceu? O Metrópolis, por exemplo, você vê aí, diz que ele militou contra o comunismo. O bispo militou contra o comunismo. E o portal Zero Hora chegou a dizer, abre aspas, que o Brasil não é governado por um partido comunista e nem há grupos com viés ideológico em cargos de decisão no país, embora haja alas minoritárias do PT que defendem fazem uma defesa do sistema comunista. Essas manchetes estavam sugerindo que ele estava fazendo uso político da fé, né, tentando, sei lá, tratar o Dom Adair como se ele fosse uma exceção dentro da igreja, como se fosse uma aberração, meu Deus, um bispo condenando o comunismo. Qual o problema de criticar o comunismo? Em Júlio Lancelotti e outros ali, infelizes que estão na postagem comentando. Não sei se vocês sabem, mas pelo menos desde 1846, todos os papas condenaram os regimes comunistas, o sistema comunista, socialista, como queira. Eu aqui fiz uma coleta para você que nunca ouviu disso, ou para você apresentar para aquele seu padre comunista. O Papa Pio IX foi o primeiro a fazer isso na Quanta Cura, uma encíclica, no apêndice chamado Qui Pluribus, em que ele denuncia o fatal erro do comunismo e do socialismo, acusando-os de eliminar da igreja a educação e a vida familiar, a influência da igreja, aponta o comunismo como opinião enganosa que visa corromper os jovens e que subvertem a ordem social, e ele inclusive faz isso 2 anos antes de Marx publicar o Manifesto Comunista, ou seja, 2 anos depois de 1848. Depois o mesmo Papa, em 1849, na Nostis et Nobiscum, condena também o socialismo e o comunismo. Leão XIII, em 1878, na Quod Apostolati Muneris, no fervor da Revolução Industrial, condena veementemente o socialismo, o comunismo e o niilismo por atacarem a propriedade, o casamento, a ordem natural. Depois, o mesmo Leão XIII na Rerum Novarum faz uma condenação. Depois, o Pio XI na 40º ano, durante a crise econômica, em 31, né, e a expansão do socialismo de Estado, reitera a mesma coisa, né, a condenação ao socialismo e ao comunismo, defendendo a ordem social baseada na subsidiariedade e no princípio da dignidade humana. Mesmo Pio XI, na Divinis Redemptoris, em 1937, ali às portas da Segunda Guerra Mundial, faz uma grande condenação explícita, recolhendo todas as condenações anteriores, declarando o comunismo como uma das mais graves ameaças à igreja e à sociedade. Em 1949, no pós-guerra, a gente teve o Pio XII fazendo um decreto contra o comunismo, com a expansão do comunismo soviético acontecendo, em que ele excomungava quem ajudasse, participasse ou concordasse com movimentos comunistas. Nós tivemos depois João XXIII, em 1961, na Mater et Magistra, reafirmando a posição dos papas anteriores. E depois nós tivemos seu Júlio Lancelotti e comparsas no Concílio Vaticano II, que vocês gostam tanto de usar como um espantalho para promover as suas ideias, aqui, no Concílio Vaticano II, na Gaudium et Spes, que é a Constituição Apostólica, né, que vocês mais usam para promover a teologia da libertação, no ponto 20 e 21, é dito o seguinte: não se deve passar em silêncio entre as formas atuais de ateísmo aquela que espera a libertação do homem, sobretudo da sua libertação econômica e social. A esta, dizem, opõe-se por sua natureza a religião, à medida em que, dando ao homem a esperança de uma enganosa vida futura, o afasta da construção da cidade terrena. Depois, a igreja, no ponto 21, fiel a Deus e aos homens, não pode deixar de reprovar com dor e com toda a firmeza, como já o fez no passado, essas doutrinas e atividades perniciosas, contrárias à razão e à experiência comum dos homens, que destronam o homem da sua inata dignidade, e põe uma nota de rodapé, citando todos os documentos da igreja que condenam o comunismo. Portanto, o Concílio Vaticano II também condena o comunismo. Em 1967, o Papa Paulo VI, na Populorum Progressio, rejeita o socialismo como uma inadequada resposta ao problema da pobreza. Depois, João Paulo II, não preciso nem comentar, mas na Redemptor Hominis, na Centésimos Annus, faz o mesmo. Francisco faz isso no Evangelium Gaudium, em que ele chama a atenção para ideologias que promovem divisão, ódio ou a exclusão, incluindo o socialismo, no meio dos perigos contemporâneos. Então, eu não sei do que você está falando, o bispo Dom Adair está 100% dentro da doutrina católica e ele está pedindo o que Nossa Senhora também pediu em Fátima em 1917. Então vejam, Dom Adair falou como pastor, como sucessor dos apóstolos, repetindo a doutrina de sempre da igreja. E o Júlio Lancelotti parece agir apenas como um ideólogo. Então o verdadeiro pastor, gente, é aquele que guia o rebanho em direção a Cristo, e não a projetos sociais. A igreja não é uma ONG, até o Papa Francisco falou muito isso. Então, não se pode levar as ovelhas longe do aprisco na direção dos lobos, né? E o lobo, um dos grandes lobos hoje, é sim o comunismo e a sua versão soft, disfarçada aí de solidariedade comum. Então eu espero que a igreja seja feita daqui em diante com exemplos como Dom Adair, corajosos, firmes, fiéis na fé,
fiéis ao magistério, sem medo de patrulha da esquerda, como ele tem demonstrado essa altivez. E aos que preferem agradar a grande mídia e as cocotas aí da esquerda, os políticos, ideólogos, vão ter que se explicar diante de Deus e não, obviamente, diante da imprensa. Eu quero, inclusive, você que nunca ouviu falar sobre teologia da libertação, indicar para você este livro aqui do padre James Shaw, um jesuíta, que escreveu este belíssimo livro sobre o movimento comunista na teologia da libertação aqui na América Latina. Né? Este livro é dividido em 3 partes. Tá? Na primeira parte, ele analisa os movimentos políticos e religiosos da teologia da libertação, inclusive a atuação deles na América Latina. Depois tem uma coleta de artigos de diversos autores, criticando veementemente a teologia da libertação sobre diversos aspectos, e então, no final, a terceira parte, tem uma sequência de documentos da igreja, principalmente do magistério da igreja, sobre a teologia da libertação e o socialismo.